Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos dar início, ao capítulo 7 do nosso livro, que vai falar sobre a sociedade, as atividades econômicas e o espaço geográfico. Sobre os objetivos da nossa aula. Hoje nós vamos compreender que o ser humano ele transforma as paisagens e também constrói o espaço geográfico por meio do seu trabalho. Reconhecer que é por meio do trabalho que o ser humano desenvolve as atividades econômicas, como a agropecuária e a indústria. Compreender também que as sociedades possuem técnicas mais avançadas que transformam mais intensamente o espaço geográfico. E também diferenciar os recursos naturais renováveis e os não renováveis. O espaço geográfico. As atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ele pode ser entendido como o espaço natural, pelo espaço natural, onde considera como espaço natural aquele que resultou da própria evolução das condições naturais, sem que haja nenhuma interferência do homem. E o espaço geográfico, que é aquele que foi modificado pelo homem ao longo da história e que contém um passado histórico que foi transformado pela essa organização social, através da técnica e economicamente daqueles que habitam. Então, o espaço natural e geográfico, ele pode ser entendido dessa forma. O espaço natural, nele vai estar contido as paisagens naturais, Quando ele é modificado, ele vai resultar, no espaço geográfico, onde vai estabelecer essa relação do trabalho, das ações antrópicas, que é a ação do homem sobre o meio. E essas ações, elas acontecem devido à necessidade do homem, Por isso que as paisagens naturais, elas são transformadas, e modificadas em paisagens humanizadas ou paisagem transformada pelo homem, que resulta no espaço geográfico e nas relações sociais. Então, o trabalho ele possui um papel muito importante nesse processo, pois é por meio dele que o ser humano vai desenvolver suas atividades econômicas, como o extrativismo, a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio, as prestações de serviços, as quais lhe permitem obter o que necessita. Então, nós podemos afirmar que se estabelece, então, a relação entre sociedade e natureza, que vai resultar na produção, na organização e na transformação do espaço geográfico. A construção do espaço geográfico somente é possível com base na ação humana, ou seja, no trabalho que é desenvolvido pela sociedade, que altera progressivamente o espaço conforme as suas necessidades. Então, o modo como a sociedade transforma as paisagens e organiza o espaço geográfico, ele vai estar relacionado com essas atividades econômicas, que também desenvolve o trabalho e que realiza. E o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, gente, ele vai corresponder ao espaço que é construído, alterado pelo homem, e ele pode ser definido como um palco das relações humanas, nas quais essas relações entre os homens e desses com a natureza acontece pelo meio de existência, pós-revolução industrial, por essa produção agropecuária, pela extração mineral, como também o centro urbano. Então, as atividades econômicas e os recursos naturais. Os recursos naturais eles vão ser os elementos obtidos diretamente da natureza para satisfazer as necessidades do ser humano. Os minerais, as plantas, os animais, os solos, as águas,
e os diferentes fontes de energia são recursos que mantêm a sobrevivência e o desenvolvimento da sociedade. Ao longo dos séculos, a sociedade industrial ela foi ampliada, a exploração de recursos com o desenvolvimento das atividades econômicas e o aumento do consumo. Os recursos naturais, eles envolvem todos os elementos naturais utilizados pela sociedade, podendo ser classificados em recursos renováveis e recursos não renováveis, que nós vamos entender agora. Os recursos são classificados, né, nesses dois grupos. Os recursos não renováveis, eles vão ser o carvão, o petróleo, o gás, o urânio, os minerais, as rochas. E os recursos renováveis são aqueles, né, a radiação solar, o vento, a água, o solo e o calor do interior da Terra. Então, como a gente já falou anteriormente, né, sobre os recursos renováveis, vamos entender um pouquinho melhor. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não podem ser recuperados e renovados, ou seja, os que precisam de muito tempo para poder se renovar, como o exemplo do petróleo, do carvão, o ouro e etc. Os recursos naturais renováveis, né, são os que possuem fonte inesgotável ou podem se renovar com mais facilidade, como, por exemplo, a luz do sol, o vento, o solo, a água. Os recursos naturais e o extrativismo. E o que é o extrativismo, né? Vamos entender o que significa. É um conjunto de atividades por meio das quais o ser humano ele retira ou extrai esses recursos naturais da natureza. E eles podem ser classificados em renováveis, onde eles podem ser recuperados rapidamente, dependendo do estado de degradação em que se encontram. Exemplo, a água, os vegetais e alguns tipos de solo. Os não renováveis são aqueles que não podem ser repostos, ou seja, quando não há uma renovação, quando não ocorre num ritmo muito lento, né? Por exemplo, o ferro, o cobre, o petróleo, o carvão mineral. Os inesgotáveis são recursos que não se esgotam. Por exemplo, a luz solar e o vento. Então, o extrativismo vegetal ele vai ser um processo dos recursos vegetais nativos, ou seja, naturais de um lugar, onde a pessoa apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região, como madeira, borracha, cera, fibras, frutas, nozes, produtos medicinais, certo? O extrativismo mineral é aquele que vai haver o aproveitamento da fauna de uma região. No passado, para conseguir parte de seus alimentos, os seres humanos praticavam a pesca e a caça de animais. Atualmente, existem técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, como a pesca artesanal e a pesca esportiva. O extrativismo mineral é a extração dos minérios úteis que existem na crosta terrestre, como o ferro, o alumínio, o cobre e muitos outros. O extrativismo mineral também recebe o nome de mineração. A mineração vai ser um termo que abrange os processos, as atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósito ou massas minerais. Pode incluir-se aqui a exploração do petróleo e do gás natural e até mesmo a água. Então, pessoal, é isso. A gente trabalhou aqui a metade do nosso capítulo 7, certo?
E agora a gente vai para o grupo debater as principais questões que vocês acharem pertinentes, ou então tirar alguma dúvida, tá bom?